Hoje, Dr. Fernando, aqui da Clínica Sorri Prime, vai responder algumas perguntinhas recorrentes que a gente tem muita dúvida e ele vai tirar todas essas dúvidas da gente no programa de hoje. Para começar, Dr. Fernando, se o indicado é usar a escova macia, por que então tem no mercado aí as escovas mais duras? Oi, Karina. Existe no mercado as escovas mais duras, que elas são usadas principalmente para higienizar as próteses dentárias, como dentadura, ponte móvel, e também para higienizar os aparelhos móveis, né, que são os aparelhos de acrílico, são os aparelhos ou de Rirax ou RAS, ou o de contenção. Ah, então é por isso. Olha aí, gente, não é para você usar, não, é para quem, né, tem a prótese, nesses casos só, então. E aqui, vamos ver o que mais. Comer. Caso você tenha perdido um dente em um acidente, é possível reimplantar esse mesmo dente? Karina, isso é uma pergunta bem frequente aqui no consultório. Eu já atendi várias vezes esse tipo de paciente, que são pacientes de trauma, geralmente num acidente de carro, ou num jogo de futebol, numa luta, ou às vezes num acidente mesmo. A pessoa cai no chão e tem a gente chama de avulsão, é quando o dente ele sai por completo da boca. O que a gente indica mais é reimplantá-lo na hora, tá? Então, mesmo que o dente estiver sujo, não pode nunca, em hipótese nenhuma, lavar o dente com água corrente. Por quê? Porque a água tem bactéria, ela tem fungo. Aí você vai acabar infectando os ligamentos periodontais do dente e ele vai acabar perdendo o dente. Então, se ele estiver sujo, não tem problema. Reimplanta ele na boca e procura o dentista o mais rápido possível. E daí sim vai ser feita uma contenção e feito um tratamento ortodôntico. A segunda opção que seria colocar o dente num copo de leite e levar no dentista também. Por quê? Porque o leite tem uma enzima que ele faz a proteção do dente, dos ligamentos e também da polpa. Aí quando chegar a pessoa, o paciente leva esse dente num copo de leite até o dentista, ele faz a reimplantação. Então, e a terceira opção seria o soro fisiológico, também ajuda bastante. Mas a opção melhor seria colocar na boca e procurar o dentista o mais rápido possível. E a segunda, o leite. As outras eu não indico muito, não. Olha isso, não fazia nem ideia de que você tinha que botar ele de volta no lugar. Muito menos o leite. Que legal, muito boa dica. Aqui também, doutor, a alimentação fibrosa faz bem aos dentes? Sim, ela faz tão bem tanto aos dentes quanto à saúde da pessoa mesmo. Por que ela faz bem aos dentes? Porque ela ajuda a higienizar os dentes, não tem muito carboidrato, não tem muita proteína, também não tem açúcar, que são os alimentos das bactérias. Então ajuda sim. E outra dúvida muito frequente das mamães, normalmente, é a mamadeira noturna, né? É realmente necessária dar essa mamadeira para a criança? Olha, Karina, eu não indico, tá? Por quê? Porque tem uma cárie que a gente chama cárie de mamadeira. Porque a mãe dá a mamadeira noturna e a criança vai dormir, sem fazer a higienização correta dos dentes. O que vai acontecer? A criança vai começar a ter cáries um pouquinho antes do tempo. Então, isso eu não indico, não, tá? Não acho legal, não. Então, se puder cortar a mamadeira antes de dormir, seria mais válido. Dá a mamadeira, tipo, umas 2, 3 horas antes de dormir e faz a higienização. É porque a criança precisaria comer se a gente não precisa levantar para se alimentar, né? É a mesma lógica aí, né? Sem a mesma lógica. Então o que acontece? O nenê, a criancinha toma a mamadeira e vai dormir e aquele leitinho fica em cima dos dentes. Vai acontecer o quê? Vai começar a ter cárie. Entre os alimentos doces, quais são os mais prejudiciais para os dentes? Ó, cara, a gente sempre põe como bala, chiclete, bolo, bolacha recheada. São alimentos que eu não indico muito para as pessoas ingerirem, tá? Tudo que tem o açúcar já não é legal, mas principalmente doce. Bala, pirulito, chiclete, essa classe de alimentos, né? Que elas contêm bastante açúcar, que a gente chama da sacarose, que é o açúcar que dá o alimento para a bactéria, da cárie, a gente não indica. E o antibiótico realmente faz mal para os dentes em grande quantidade ou mesmo em pequenas quantidades? Sim, tem alguns antibióticos de algumas classes que eles fazem mal aos dentes, principalmente tetraciclina, azitromicina. Então é comum que, às vezes, o papai e a mamãe chegam aqui com a criança e ela tem algumas manchas no dente, que a gente chama de amelogênese imperfeita,
que seria isso? O antibiótico, com o tempo, em grande quantidade, quando a criança é pequena, quando ela está em formação dentária, ele pode criar manchas nos dentes, principalmente no esmalte, ou manchas brancas ou amarronzadas. Isso não é legal, porque você pode enfraquecer o dente. Só que uma dúvida muito frequente que acontece é o seguinte: o pessoal pergunta assim: Fernando, eu tenho bastante, minha filhinha tem bastante cárie nos dentes, é por causa do antibiótico? Não tem relação nenhuma. A cárie dentária está associada à dieta, tá? À má higienização. O antibiótico ele vai mexer na estrutura dentária, principalmente do esmalte. Então ele vai ficar com manchas. Antibiótico é bom ficar de olho neles. E chupar balas ou mascar chicletes evitam o mau hálito? Não, pelo contrário, né? Eles podem criar cárie, entendeu? Então, o mau hálito, eu sempre indico para as pessoas que quem tem mau hálito vai procurar um dentista. Por quê? Porque às vezes está com problema gengival, pode estar com algum dente cariado, pode estar com algum dente infeccionado, pode estar com o dente inflamado. Então, tudo isso pode criar um mau hálito. O chiclete, a bala, além só vai mascarar o mau hálito, mas na verdade eles têm açúcar, né? Então, não é indicado, não. E o café? O café prejudica os dentes? Ai, Karina, eu sou suspeito que eu adoro café. Então, eu também. Só que assim, o que pode prejudicar os dentes seria o amarelamento dos dentes mesmo, tá? Porque o café, infelizmente, ele tem aquela parte ele é muito forte, ele acaba escurecendo os dentes, que é o esmalte dos dentes. Só isso. Agora, de criar cárie, a não ser que a pessoa tome muito café com açúcar, aí pode dar cárie também. O café com adoçante não tem problema nenhum nessa parte da bactéria da cárie. Agora, o café normal, só com adoçante, o único problema que ele pode causar seria o amarelamento dos dentes. E o que é, na verdade, a língua presa? A língua presa, Karina, nada mais é do que a pessoa ela tem um freio, o freio lingual todo mundo tem, só que a pessoa nasce com esse freio um pouquinho além, tá? Ele vai até a ponta da língua. O que acontece? A pessoa ela tem dificuldade de falar algumas sílabas, como T e o R, D e o R. Então, ele vai falar trabalho, não vai conseguir falar direito, dentro. Então, algumas palavras a pessoa vai ter dificuldade. E aí tem que ser feito o quê? Uma cirurgia, chama frenolectomia, entendeu? Então, você faz um picotezinho, uma cirurgia bem de leve, assim, no freiozinho da língua e vai soltar a língua. E o dentista mesmo pode fazer essa cirurgia? Sim, é feito com o dentista. E é bem simples, dá uma anestesia local e aí pega uma lâmina de bisturi e você só abre um pouquinho mais o freio da língua. Se a criança você vê já logo novinha que tem a língua presa, já pode fazer? Ou tem uma idade certa? Karina, pode fazer, mas eu indico mais a partir dos 4 anos, 5 aninhos, entendeu? Porque vai anestesia, vai no bisturi. É interessante esperar a criança chegar na fase da fala, entendeu? Para você observar se ela está tendo problema. Porque às vezes ela pode ter outros problemas relacionados à fono, né? Então, esperar até os 6 aninhos, aí ela já vai estar falando legal, aí você vai ver certinho se tem necessidade de fazer isso. Muito bom. Por que a resina não pode ser usada nas restaurações dos dentes posteriores? Então, essa é uma pergunta, Karina, frequente. Na verdade, ela pode ser usada sim, tá? Porque antigamente se usava muito amálgama, restauração assim, aquela prateada, porque ela tem mais resistência à mastigação e diferenças de temperatura na boca. A resina, ela é um pouquinho mais frágil que o amálgama, mas o amálgama hoje em dia usa-se muito pouco, porque ele tem mercúrio. Então pode ser usado sim, só que ela é mais fácil de fraturar, entendeu? Às vezes a pessoa vai se alimentar vai ingerir um alimento mais duro, como amendoim, às vezes vai morder um milho da pipoca, aí sem querer fratura a restauração. A resina é mais fácil de fraturar, mas deve ser usado sim. Hoje em dia é muito difícil usar o amálgama. E existe algum alimento para evitar cárie ou isso é mito? Não, isso é mito. O pessoal fala até do amendoim, de alguns alimentos, mas eu duvido. Eu acho que para evitar cárie seria evitar o açúcar e melhorar a higienização. 4 vezes ao dia escovação, fazer enxaguante bucal, passar fio dental, isso sim vai evitar cárie. E o acúmulo de alimentos entre os dentes chega a ser uma coisa normal ou se a pessoa tiver acontecer isso com muita intensidade, é algum probleminha? Olha, Karina, isso é um problema, tá? Então, tem muita gente que tem espaço entre os dentes, ou perda de dente. Então, o pessoal
vem até a clínica e pergunta, nossa, Fernando, tá acumulando muito alimento nos meus dentes, o que eu faço? Não é bom, então teria que ou fazer o uso de um aparelho ortodôntico, ou alguma coisa para corrigir esse espaço, tá? Ele é conhecido como espaço morto. É um espaço que fica entre os dentes e o alimento ele se acumula. Qual que é o problema dele se acumular? Seria a formação da cárie entre os dentes, que é a cárie interdental. O dente do siso precisa sempre ser extraído? Não, Karina, não necessariamente. Ele só deve ser extraído em algumas situações. Quando ele está incluso, quando ele está atrapalhando, tá, a mastigação, ou quando ele está fora da oclusão dos dentes, mas principalmente quando ele está incluso, ele está reabsorvendo o dente anterior a ele, que seria o segundo molar. O pessoal tem um mito que fala que tem que ser extraído para colocar aparelho, às vezes o dente está bem erupcionado, eu não vejo como necessidade você extrair o terceiro molar e para resolver um problema anterior ortodonticamente. Ele só deve ser extraído mesmo quando ele está com algum problema, ou inflamado, ou ele tem uma cárie muito grande, ou a pessoa está com muita dor, ou ele está impactado. Aí a gente faz a extração. Eu tenho os meus 4 dentes do juízo. Tá vendo? Não precisei tirar até agora. Acho que agora não vou precisar mais, né? Depois de velha, corre o risco de precisar tirar? Não tem risco nenhum. A não ser que se teve bem cuidado, bem higienizado, certinho. Isso não tem problema, não. Eu também tenho meus 4, estão aqui certinho. Não, é um mito. Olha só, tá vendo? Quando a dentição de leite está completa, doutor? Em torno de 2 anos a 2 anos e meio, tá? Que a dentição de leite está completa. A permanente varia muito, que depois vem a dentição mista, depois vem a permanente. A mista é quando tem a dentição permanente com os de leite. A dentição permanente, que é a dentição final, aí seria só os dentes permanentes. Seria entre os 11 aos 13 anos. E o que é a temida placa bacteriana, na verdade? A placa bacteriana, Karina, nada mais é do que a formação, tá, de uma camada de bactéria que fica nos dentes pela má higienização. Então a pessoa não escovou direito, fica tipo uma massinha esbranquiçada. Isso ele vai se acumulando, vai acumulando bactéria, até começar a enrijecer, que forma o tártaro. Então ela começa a se calcificar. Tá? Então a placa bacteriana nada mais é do que que não teve uma higienização completa, não deixou um resíduo de alimento e começa a ter a formação das bactérias, formando a placa bacteriana. E ela interfere na formação de cárie também? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, a placa bacteriana está mais associada à formação do tártaro, que é o cálculo dental. Ele cria um problema de gengivite e periodontite. Certo. E o que é tártaro? Tártaro foi o que eu acabei de falar, seria a placa bacteriana, que ela sofre a calcificação pela saliva, aí ela vai endurecendo e ela forma o tártaro. O tártaro nada mais é que o cálculo dental. E também aqui, o que seria a doença periodontal? A doença periodontal seria o quê, Karina? É a formação do tártaro, o acúmulo de tártaro, que ele vai crescendo, ele vai se invaginando, ele vai crescendo dentro da gengiva do paciente e vai criando uma inflamação, que seria a gengivite. Essa inflamação ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo até formar a periodontite. O que é a periodontite? É a reabsorção óssea, tá? Ou local ou generalizada dos dentes, onde começa a causar o amolecimento dos dentes. Nossa, olha que perigo isso. Qual o primeiro sinal da periodontite que precisa procurar urgente dentista? Eu sempre falo para os pacientes, quando vê que tem muito sangramento gengival, porque sangramento gengival espontâneo, tá? Que é sem passar fio dental, sem estar escovando, e está sendo sangue espontaneamente da gengiva, já é o primeiro sinal. Segundo sinal seria o quê? O paciente é adulto e os dentes estão começando a abrir, começa a criar espaço entre os dentes. O pessoal fala assim, doutor, tá entortando meus dentes, o que está acontecendo? Na verdade, está começando a amolecer. Então, ele vai abrindo espaço, aí ele começa a criar mobilidade. Quem sentir que o dente tem uma certa mobilidade, está mexendo ou está abrindo espaços, tem que procurar o dentista o mais rápido possível. A segunda opção que eu falo também seria o quê? O mau hálito. A pessoa que tem um mau hálito, que é diferente do mau hálito de alimento, é um mau hálito que eu até falo que arde um pouquinho o nariz da gente, é um mau hálito de sangue. Também tem que procurar o dentista o mais rápido possível. Mas o sangramento gengival em excesso também tem que procurar. Show de bola, doutor. Adorei tirar todas essas dúvidas. E
Vamos pedir para o pessoal agendar a sua avaliação aqui na Clínica Sorri Prime e também mandar as suas perguntas. Se você tem dúvida aí, pode mandar tanto para mim quanto para o doutor, que a gente no próximo programa tira todas elas para vocês. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez. Obrigado, Karen. Obrigado a todos que estão assistindo. Um beijo.